Fala galera, tudo bem? Hoje neste vídeo vou mostrar como é que eu desenvolvi um robô que joga Super Mario sozinho, utilizando C Sharp. Esse robô não é exatamente um boot e também não é uma IA, fica no meio entre esses dois. Você vai se surpreender como é que foi simples a ideia, se liga aí. Eu tava procurando na internet um emulador de Super Nintendo para jogar alguns jogos antigos. Aí vasculhando na internet me deparei com esse emulador chamado BizHonk. Achei interessante porque ele suporta várias plataformas e além de ser bem leve. E o que mais me chamou a atenção foi que, além de ser tudo isso, é código aberto e é escrito em C Sharp. Aí, o pai gosta. Depois que eu entendi mais ou menos como o emulador funcionava, eu fui atrás de um jogo e encontrei o Super Mario World. Quando mais novo, eu joguei muito esse jogo e gosto muito até hoje. E com código de emulador em mãos, o jogo em mãos, agora só faltava o algoritmo. Bom, vou apresentar a vocês o algoritmo que eu nomeei de boot temporal. E ele funciona da seguinte forma: sempre que algo der errado, volte no tempo. Simples. No emulador você pode salvar o estado da memória do jogo. E sempre que você quiser você pode voltar ao estado da memória. Então você pode meio que tirar uma foto daquele momento, como o jogo estava, e quando precisar você volta exatamente naquele momento. E já que esse emulador tem esse potencial, tem esse artifício, então o meu algoritmo ele era possível de ser criado para esse emulador específico. E para desenvolver esse robô, eu pensei em 4 passos específicos. Primeiro passo: ter a capacidade de voltar ao tempo. Ok, a gente tem. Segundo passo: o jogo tem que ser determinístico. Ok, nada acontece diferente do que já está programado. Então, se eu volto no tempo, o meu futuro vai ser exatamente igual àquele futuro que eu já presenciei. Então, eu posso voltar no tempo quantas vezes eu quiser, que o jogo permanece igual no decorrer do tempo. Isso é bom, porque se tivesse alguma coisa aleatória no futuro, o robô provavelmente não saberia prever isso e com certeza morreria. O terceiro passo é encontrar nas posições de memória do jogo onde ficam algumas informações. São algumas, tipo, onde fica o eixo X e Y do Mario, né, no mapa, né? Uma flag que diz se o Mario está nadando, uma flag que diz que o Mario está escalando, uma flag que diz que o Mario está bloqueado. Essa bloqueada é o seguinte: sempre que ele está no chão, ele está bloqueado no chão. Se ele encosta no muro, ele está bloqueado para frente ou para trás. E se ele encosta no teto, ele está bloqueado para cima. Essa flag é importante para a gente ter noção se ele está parado porque precisa ou parado porque agarrou em algum lugar. E uma flag que diz que ele morreu. O principal é onde que na memória do jogo, naquela época, era gravado na memória do jogo os botões do controle. Eu precisei achar essas informações para poder dizer, para poder simular um controle, né? Para poder o meu algoritmo simular um controle. No emulador já tem essa funcionalidade, porém ela aqui fica meio bugada. Então eu preferi injetar a informação do controle direto na memória do jogo, que funcionou bem melhor. Tendo tudo isso, é possível já criar o algoritmo. Bom, vocês podem estar se perguntando: tá, mas como é que você fez para achar as posições de memória no jogo dessas informações específicas? Nesse site aqui tem tudo do jogo do Mario, né? Super Mario World. É um site que provavelmente quem fez teve muito trabalho, mas que ajuda muita gente que quer poder criar mod para esse tipo de jogo e o que eu fiz aqui, por exemplo. O algoritmo, eu imaginei o seguinte cenário: uma memória de longo prazo e uma memória de curto prazo. O que são as memórias, né? Uma memória de longo prazo, esse retângulo amarelo aqui, são várias memórias, é uma lista, né, de várias memórias de curto prazo. As memórias de curto prazo, elas também são uma lista com 100 posições, cada memória de curto prazo. Então cada quadradinho desse aqui é uma memória de curto prazo com 100 posições. Cada posição de memória de curto prazo é um botão no controle. Então, por exemplo aqui, ó, esquerda, X, Y,
direita, abaixo, X. Então aqui, por exemplo, eu tenho já preenchida essas 3 memórias de curto prazo e tô agora na quarta memória. Meu ponteiro está na quarta memória de curto prazo. Cada memória de curto prazo tem 100 posições. Toda vez que ultrapassar, testar todas essas possibilidades sem morrer, a memória de curto prazo é inserida na de longo prazo. Mas como assim? Vou explicar. O jogo funciona por frames, né? Cada frame representa um quadradinho desse aqui. Cada quadradinho desse aqui é um frame. Cada memória de curto prazo tem 100 frames. Então, por exemplo, quando o jogo estiver no frame 300, ele vai apertar o botão L do controle. Quando estiver no 301, vai apertar de novo o botão L do controle. E quando estiver no frame 399, vai apertar o botão X do controle. Então, sendo assim, tenho 100 posições para ser pressionada em 100 frames, certo? Se o Mario, quando iniciar o frame 300 até o 399, ele não morrer, não ficar agarrado em algum bloco, ou se não acontecer nada de errado com ele, essa memória de curto prazo, ela está apta a ser inserida na memória de longo prazo. Então, quando ela for inserida aqui, o ponteiro ele vai mudar e vai solicitar agora a nova memória de curto prazo. Lembra que agora eu estou um novo bloco de memória ainda vazio, porém eu não inicio mais no frame 300. Eu vou iniciar agora no frame 400 e vou terminar no frame 499. Essa memória, esse bloco de memória de curto prazo é refeito, né? Para tentar garantir que no futuro o Mario consiga ultrapassar esses 100 frames. Então, quando tiver no frame 400, ele vai executar esse botão aqui e assim por diante. Só que imagina que agora no frame, vamos supor que 440, o Mario morra. Aconteceu alguma coisa, apareceu algum inimigo, ele caiu em algum buraco. Então aqui nesse frame 440 ele morreu. Então quando ele executou esse frame, o algoritmo identificou que o Mario morreu. Então a partir daqui ele vai retificar todos os outros frames atrás. Então do frame, provavelmente do 420 até o 440, ele vai alterar esses botões aqui para tentar ultrapassar esse frame 440 que ele sabe que vai morrer. Feito isso, o boot temporal é acionado e o sistema volta por frame 400. Todo o jogo é recarregado a partir do frame 400. Feito isso, novamente o ponteiro vai para frente. Então o frame 400 ele executa, frame 401, 402 e assim por diante. Lembrando que a partir do 420 a lista original do curto prazo foi alterada. Então a partir do 420 até o 440 são novos inputs, né, que vai ser flegado no controle. Então o controle vai apertar de forma diferente a partir do 420 mais ou menos. Se ele conseguir passar do 440 e terminar até o 499 sem morrer, novamente essa memória de curto prazo está apta a ser inserida na de longo prazo. Feito isso, o ponteiro novamente se desloca para o próximo bloco de memória de curto prazo. A memória de curto prazo é refeita em toda ela. Agora os ponteiros são alterados, os frames, desculpa, são alterados. E novamente o teste continua. Agora no frame 500 ele vai executar essa opção até o frame 599. Se ele morrer entre esses dois frames, ele vai tentar refazer toda a lista para trás, a fim de garantir que o Mario consiga passar. Ou seja, a memória de longo prazo é um conjunto de memórias de curto prazo perfeitas. Aqui no de curto prazo ele está testando se dá certo essa combinação de teclas, né, do controle. Se der certo, ele joga para de longo prazo. Então a longo prazo ela tem uma sequência perfeita aqui de apertos de botões no controle do videogame emulado, né, a fim de garantir que ele consiga passar na fase sem morrer, sem travar, de forma perfeita. Perceba como é que funciona então o boot temporal. Perceba que aqui em cima eu tenho S1, S2, S3, S4 e S5. E assim por diante de novo. S1 significa slot 1, 2, 3, 4 e 5. No emulador eu consigo salvar a memória do jogo em slots. Eu tenho 10 slots, mas aqui no algoritmo eu só estou usando 5. Assim que termina a curto prazo aqui, a primeira curto prazo, ele salva no slot 1. Quando termina a segunda curto prazo, ele salva no slot 2. E assim por diante, vai salvando. Então, quando ele terminou a
quinta a curto prazo, ele salvou no slot 5. E aqui que eu estou de novo na slot 1, quando eu terminar e garantir que o Mario não morra desses 100 frames, ele vai novamente salvar no slot 1. Feito isso, ele vai sobreescrever esse slot. Logo, esse slot não vai existir mais, porque ele agora vai ser... O que tem salvo na memória dele é essa posição aqui, essa foto do jogo aqui, vamos dizer. Então sempre que eu precisar voltar, se eu morrer, por exemplo, aqui no 560 e precisar voltar, o sistema vai voltar pro final do último slot que foi salvo. No caso, o slot 5. O slot 5 tá aqui. Ele terminou no 499. O slot 5 aqui, né? Então, quando o jogo der mais um frame, já vai iniciar no curto prazo que eu estou testando. Então, se ele morreu de novo no 570, ele vai solicitar ao emulador que ele recarregue o slot 5. O slot 5 terminou no 499. Próximo frame já é o curto prazo que eu estou testando. Feito isso, consegui passar os 100 frames sem morrer, novamente o sistema vai e joga esse curto prazo para minha memória de longo prazo. E vai para o próximo bloco. Assim por diante. Novamente ele altera aqui os frames e assim por diante. Por que eu estou salvando em 5 slots e não somente um? Poderia sempre estar sobrescrevendo o último slot, né? E tá utilizando ele. Porém, não funciona e lá no jogo eu vou te mostrar o que aconteceu exatamente. Eu preciso de alguns slots para eu poder voltar no passado, né? Eu consigo voltar no passado aqui 500 frames. Então eu posso voltar até, por exemplo, se eu estou aqui, eu posso voltar até o S2. Uma analogia é que se você tivesse a capacidade de voltar ao tempo, você só conseguiria voltar 5 horas atrás. E aqui é a mesma coisa, eu consigo voltar 5 slots, no caso 500 frames atrás, para tentar corrigir os 500 frames à frente, que eu já sei o que vai acontecer. Então, para que às vezes acontece, por exemplo, mas no jogo eu vou demonstrar. Quando o Mario, esse aqui é o Mario. Quando o Mario ele pula e não consegue ultrapassar esse buraquinho aqui, às vezes o frame acaba quando ele tá aqui, já no buraco. Se o frame acabar quando ele tá no buraco e ele de fato morrer, o sistema vai recarregar. E quando o sistema recarregar, ele já tá morrendo de novo. E o sistema vai recarregar e ele morre. Recarrega e morre. Recarrega e morre. Então, ou seja, eu fico nesse loop infinito aqui porque não tenho o que fazer mais. Se eu só tiver um slot gravando, isso acontece e acabou o jogo. Eu não consigo mais avançar, porque ele vai recarregar justamente quando eu já estou morrendo. Recarrega quando eu já estou morrendo. Então, se isso acontece e o algoritmo identifica que esse loop está acontecendo, ao invés de eu recarregar o último slot, eu recarrego o penúltimo slot. Então o penúltimo slot ele provavelmente acontece aqui. Então se isso acontecer, ele vai descartar na de longo prazo esse último slot. Porque ele considera que esse último slot aqui, apesar de eu ter ultrapassado todo ele sem morrer, ele foi salvo quando eu já estava quase morrendo. Então ele não é válido, por mais que quando acabou o frame eu ainda não tinha morrido. Então ele reconsidera isso aqui como uma memória de curto prazo inválida e volta para uma anterior. E o ponteiro novamente é posto para cá, né? Aqui eu volto a minha quantidade de frames e testo novamente para ver se eu consigo passar. Então se eu chegar aqui e conseguir ultrapassar sem morrer, novamente esse ponteiro vai ser deslocado para cá e vai ser salvo uma nova memória de curto prazo aqui no lugar. Agora sim, uma memória que tá certa e vai continuar progredindo no jogo. Então, assim por diante, né? Chega até todos os slots possíveis para acabar a fase. Uma vez que acabou a fase e eu tenho várias memórias de curto prazo preenchidas de forma perfeita, agora é só dar o play na memória de longo prazo, que tem a sequência exata de todas as teclas do controle a serem apertadas na ordem exata de cada frame do jogo, que vai garantir que o Mario pule, ultrapasse, mate qualquer inimigo até o final da fase, passando a fase com excelência. Não da forma mais rápida, não da forma mais certa, mas ele vai conseguir concluir a fase sem problemas. Ele vai conseguir chegar até o final, porque ele tem uma lista na memória dele de longo prazo que tem uma sequência perfeita de ações a serem realizadas. Bom, aqui no algoritmo, já com ele rodando aqui,
Eu coloquei no emulador esses dois botõezinhos aqui, um grava e outro dá o play na memória de longo prazo, e aqui um console que fica mostrando algumas informações. Então eu vou dar o play aqui para ele executar a primeira memória de curto prazo e testando ela e injetando ela na de longo prazo, ok? Então eu vou parar de falar um pouco e vou deixar a gravação rodar. Bom, vocês viram que ele deu uma agarradinha no final, mas ele no final conseguiu passar de fase. Agora eu vou dar o play no que seria o longo prazo perfeito acontecendo, tá? Pra vocês terem ideia como é que funciona. Vou dar o play aqui. Tirar um negócio. Então perceba que ele testou vários curtos prazos, né? Até conseguir concluir toda uma lista de longo prazo correto. Depois que ele conseguiu concluir, é só dar play que ele vai conseguir executar a fase com perfeição, vamos dizer assim. Aqui em outra fase, eu vou testar novamente para mostrar para vocês nessa fase aqui. É um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer de boa. Eu vou rodar aqui para vocês verem. Eu vou executar aqui as de curto prazo, né? Primeiro, para fazer os testes. E depois que acabar, eu posso executar de longo prazo.
Bom, novamente você viu que ele deu umas agarradinhas, mas é normal. Isso acontece mesmo. E agora eu vou executar o longo prazo para vocês verem. Bom, pessoal, é isso. Se gostaram, deixa seu like aí, se inscreva no canal, compartilha, comenta. Que é legal vocês comentarem no vídeo aí, que me empolga a fazer mais vídeos. Bom, é isso aí, valeu.